Imagine-se em um mundo onde o potencial do cérebro humano é tão vasto quanto o universo. Um mundo onde podemos acessar todo o poder de nossos neurônios e células gliais e desbloquear habilidades além de nossa imaginação. Ao longo dos anos, muitos de nós ouvimos falar que apenas 10% do nosso cérebro é utilizado, deixando-nos intrigados com o que acontece com o restante. O Dr. Lipton, um visionário da neurociência, mergulhou nas profundezas do cérebro humano para revelar segredos ocultos e derrubar mitos arraigados. Olá, sejam bem-vindos, e esse é o Maestria Visionária. Imagine que o cérebro é um vasto oceano e que nossos neurônios são as ondas que dançam em suas superfícies, visíveis e espetaculares. Por outro lado, as células gliais são as correntes profundas, invisíveis, mas fundamentais para o equilíbrio e a vitalidade desse ecossistema cerebral. Em sua busca pela compreensão do cérebro humano, o Dr. Lipton questionou a crença popular de que utilizamos apenas 10% de nosso cérebro. Esse mito nos levou a acreditar que se pudéssemos usar 100%, nos tornaríamos incrivelmente inteligente. Entretanto, como exploraremos a seguir, a realidade é muito mais fascinante e desafiadora. Desvendando os mistérios cerebrais. Ao longo da história, através dos estudos detalhados da histologia e da formação dos órgãos, pesquisadores se depararam com a descoberta surpreendente. Apenas 10% do cérebro é composto por neurônios, sendo o restante 90% constituído pelas chamadas células de suporte ou tecido conectivo, também conhecida como células gliais. Por muito tempo, a doutrina dos neurônios imperou, considerando os neurônios como as células funcionais do cérebro e regulando as células gliais as meras células de suporte. Essa visão limitada sugere que apenas 10% do cérebro era de fato utilizado, mas avanços recentes revelaram que as células gliais desempenham papéis muito mais vitais na função neural do que se imaginava. As células gliais, os verbos na atividade neural. As células gliais não são meros espectadores, são verdadeiros atores ativos na trama cerebral. Elas têm a capacidade de inibir e ativar neurônios, estabelecendo conexões com elas e até mesmo controlando sua atividade. Essa descoberta revolucionária redefiniu nossa compreensão do funcionamento do cérebro. Podemos pensar em uma analogia simples para entender a relação entre neurônios e células gliais. Os neurônios são o substantivo de uma frase, enquanto as células gliais são os verbos, os advérbios e os modificadores que dão vida à ação a esses substantivos. As células gliais são, portanto, fundamentais e altamente funcionais em todas as atividades neurais. Essa mudança de paradigma descarta a antiga ideia dos neurônios como um único protagonista do sistema nervoso e nos mostra que o cérebro é muito mais complexo e interconectado do que jamais imaginamos. Assim, ao invés de nos limitarmos a pensar apenas com 10% do cérebro, na realidade, temos acesso a todo ele, a todo momento. O desafio dos padrões e hábitos. Entretanto, surge um dilema intrigante. Se temos acesso a todo o nosso cérebro, por que não utilizamos constantemente? A resposta reside nos padrões e hábitos que moldam nossas vidas diárias. Quando nos prendemos a rotinas e repetimos os mesmos caminhos neurais, acabamos por ativar apenas determinada área do cérebro. Por exemplo, se estamos sempre envolvidos em atividades que seguem padrões habituais, nossos neurônios se acostumam a seguir esses caminhos familiares, resultando em uma preferência por essas rotas neurais. Nesse cenário, é como se estivéssemos adormecidos para uma grande parcela do potencial do nosso cérebro. Despertando o potencial do cérebro. A abordagem holística. A chave para desbloquear todo o potencial do cérebro reside em adotar uma abordagem holística. Precisamos transcender a mera repetição dos programas recorrentes e pensar de forma holística, estimulando o cérebro de maneira completa e integrada. Uma estratégia promissora é se engajar em atividades que promovam a sincronização hemisférica, como exercícios cerebrais que entregam o corpo e o sistema nervoso. Por exemplo, o simples hábito de cruzar os braços e as pernas ativa ambos os hemisférios do cérebro, resultando em uma espécie de super-aprendizagem. Quando os hemisférios trabalham em harmonia, obtém-se características altamente superiores das funções neurais. Esse processo, que inicia desde a infância, é conhecido como dominância cerebral. A dominância cerebral é quando um dos hemisférios exerce maior controle sobre o outro, alternando ao longo do dia. A sincronia entre emoção e lógica.
Curiosamente, cada hemisfério possui característica distinta. O hemisfério esquerdo é baseado na lógica e nos detalhes, enquanto o direito é associado às emoções e à plenitude. Integrar essas duas esferas é desafiador, pois é fácil ficar preso em uma dominância cerebral, onde um dos hemisférios prevalece. Entretanto, quando conseguimos sincronizar ambos os hemisférios, algo extraordinário acontece. A lógica e as emoções trabalham em harmonia, proporcionando uma janela de oportunidade para a superaprendizagem. Um estado em que o cérebro é capaz de fazer downloads de informações de forma mais rápida e eficiente. O caminho para a total utilização do cérebro. Para alcançar a total utilização do cérebro, devemos estar dispostos a abandonar padrões limitantes e repetitivos. É necessário romper com a dominância cerebral, que pode privar o sistema nervoso de todo o seu potencial, deixando de utilizar significavelmente uma vasta gama de funções cerebrais. Ao praticar atividades que promovam a sincronização hemisférica, desfazemos velhos hábitos e permanecemos conscientes de nossas ações. Estaremos, de fato, utilizando 100% do nosso potencial cerebral. O resultado disso é uma vida mais leve, prazerosa e saudável, com uma consciência expandida e uma habilidade maior de controlar nossos destinos. O poder transformador do cérebro integral. Nessa jornada emocionante, através dos conhecimentos do Dr. Bruce Lipton, nos revelou um cérebro muito mais complexo, interligado e potente do que imaginava. A crença na utilização de apenas 10% do cérebro foi superada, e agora sabemos que temos acesso a 100% do nosso cérebro a todo momento. Contudo, para usufruir de todo esse potencial, é essencial que rompamos os padrões repetitivos e abraçamos uma abordagem holística, integrando os hemisférios do cérebro e permitindo que a lógica e as emoções trabalhem em sinfonia. Ao utilizarmos de forma plena e consciente o nosso sistema nervoso, descobrimos que podemos acessar uma fonte inesgotável de aprendizado, crescimento e compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Neste desafio de expandir nossa capacidade cerebral, podemos perceber uma verdadeira transformação em nossas vidas. A busca por uma consciência mais elevada, aliada ao conhecimento e aplicação prática dos ensinamentos do Dr. Bruce Lipton, nos coloca no caminho do autodescobrimento e do desenvolvimento pessoal. Assim como o cérebro, o potencial de aprendizado é infinito. Portanto, encorajo você a explorar os ensinamentos do Dr. Lipton e se aprofundar nessa jornada fascinante para alcançar o máximo do seu potencial cerebral. A partir de agora, suas escolhas e ações não serão mais guiadas por limitações impostas por antigos paradigmas. Você possui a capacidade de se libertar e utilizar todo o potencial do seu cérebro para moldar um futuro grandioso, repleto de possibilidades. Lembre-se, o cérebro integral, em sinfonia, é a chave para uma vida plena, emocionante e repleta de significado. Aproveite essa oportunidade para descobrir o poder transformador que está dentro de você. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Valeu e até a próxima.